Olá! Hoje nós vamos falar sobre arritmias cardíacas e marca-passo. Uma pergunta muito frequente no meu consultório é: doutora, eu tenho uma arritmia cardíaca, um marca-passo pode me ajudar? Para responder essa pergunta, a gente tem que considerar o que são arritmias cardíacas, quais os tipos de marca-passo, se essas arritmias podem ou não melhorar com o marca-passo. E por fim, a gente vai abordar também quais são os cuidados que um portador de marca-passo deve ter. Então, se você se interessa por esse assunto, fique aqui que nós vamos falar coisas muito interessantes. Além disso, compartilhe esse vídeo com seus conhecidos, amigos, compartilhe pelo WhatsApp. Recebemos tantas coisas pelo WhatsApp ultimamente, vamos compartilhar coisas úteis e que podem ajudar as pessoas queridas. Vamos iniciar pelo que são arritmias cardíacas. Então, a arritmia cardíaca acontece toda vez que o ritmo do coração é diferente do ritmo esperado, do ritmo normal, que chamamos de ritmo sinusal. Nosso coração possui 4 câmaras, as duas de cima são os átrios e as duas de baixo são os ventrículos. No átrio direito, nós temos um nó chamado nó sinusal, que é um grupo de células especializado em gerar estímulo elétrico para fazer com que o nosso coração tenha um batimento efetivo. Esse é o nosso ritmo normal do coração, o ritmo sinusal. Esse ritmo varia de acordo com o nosso estado de exercício. Se estamos parados, o ritmo está mais lento. Se estamos em exercício, o ritmo está mais acelerado. E isso é totalmente normal e esperado que aconteça. As taquiarritmias, elas aceleram o coração. Essa taquiarritmia pode vir da parte de cima do coração, então chamamos de taquicardia supraventricular, que vem dos átrios, e as taquicardias podem ser da parte de baixo do coração, as taquicardias ventriculares. Em geral, essa última requer mais atenção e cuidado em sua estratificação. As bradiarritmias podem ser uma lentificação do próprio ritmo do coração, ou podem ser os bloqueios da condução do estímulo elétrico dentro do sistema de condução cardíaco. A gravidade das bradiarritmias depende dos sintomas gerados e em que momento do sistema de condução existe o bloqueio. Podem ser também muito variadas. As arritmias cardíacas podem ou não levar a sintomas, e os sintomas podem ter ou não relação com a gravidade da doença. Uma avaliação minuciosa de cada tipo de arritmia é super importante para que se preveja o risco dessas arritmias. Mas todos sabemos que, independente do tipo, as arritmias podem levar a preocupação pelo paciente e seus familiares quanto ao risco e quanto aos sintomas e desconfortos gerados. Nesse momento, vamos falar um pouco sobre os tipos de marca-passo, para então juntarmos tudo e tentarmos entender em que momento o marca-passo pode ajudar no tratamento das arritmias. Nós chamamos todos os dispositivos cardíacos implantados de marca-passo, de uma maneira genérica, mas na verdade existem 3 tipos de dispositivos. O marca-passo simples, que está relacionado ao tratamento das bradiarritmias, das arritmias que desaceleram o coração, e são fios e um gerador de estímulo que substituem o batimento normal do coração ou o local por onde corre o estímulo elétrico do coração. Então, o marca-passo é capaz de tratar as arritmias que desaceleram o coração. Já o segundo tipo de dispositivo são os desfibriladores. Os desfibriladores, eles foram desenvolvidos para o tratamento das taquiarritmias, das arritmias que aceleram o coração. Qualquer tipo de taquiarritmia? Não. O desfibrilador, ele é um dispositivo extremamente específico e que foi desenvolvido para a prevenção de morte súbita. Então, ele é um dispositivo indicado para pacientes com risco aumentado de morte súbita, como os que já tiveram infarto agudo do miocárdio e que têm um coração estruturalmente prejudicado pelo infarto, como pacientes que têm alterações genéticas que predispõem à morte súbita, como pacientes que têm insuficiência cardíaca avançada, ou pacientes que já tiveram uma morte súbita abortada, ou arritmias ventriculares graves. O terceiro tipo de dispositivo é o ressincronizador cardíaco. Nesse caso, o paciente não precisa ter nenhum tipo de arritmia específico para ter indicação desse dispositivo. Esse dispositivo foi desenvolvido para auxiliar no tratamento da insuficiência cardíaca
do coração fraco. Existem alguns preditores, alguns perfis de paciente que se beneficiam do implante do ressincronizador cardíaco. Durante o processo de insuficiência cardíaca, os dois ventrículos direito e esquerdo acabam batendo de maneira desincronizada. Um bate primeiro que o outro, e isso atrapalha ainda mais no funcionamento do músculo cardíaco. São para esses pacientes que o ressincronizador deve ser considerado e avaliado. Juntando agora o que conversamos sobre arritmias e sobre tipos de dispositivos cardíacos, vamos pensar juntos quando é que o marca-passo pode tratar as arritmias cardíacas. Então, para as arritmias que lentificam o coração, pode sim ser uma boa opção o implante de marca-passo. Isso depende, de novo, do tipo de arritmia, do tipo de bradiarritmia e da repercussão e risco levado por essa arritmia para a qualidade de vida e para realmente a vida desse paciente. Para as arritmias que aceleram o coração, em geral, indicamos o desfibrilador para as arritmias mais graves, potencialmente fatais. Então, em pacientes que têm um risco aumentado de morte súbita. E, em geral, esses pacientes não precisam apenas do desfibrilador. Junto ao desfibrilador, existe o tratamento medicamentoso para a prevenção das arritmias que aceleram o coração. Já no caso da insuficiência cardíaca, temos que ponderar diversos fatores e, em alguns pacientes, há o benefício do implante do ressincronizador. É sempre importante considerar também os cuidados necessários para após o implante de um dispositivo cardíaco implantável. Então, os portadores de marca-passo, desfibrilador, ressincronizador, podem ter uma vida normal? Esses pacientes precisam de algum cuidado específico? Há alguma restrição? Então, para definir e responder todas essas perguntas, nós temos que levar em consideração tanto o tipo de dispositivo implantado, como qual é a patologia de base, o que foi que levou esse paciente ao implante de um dispositivo. Mas, em geral, os pacientes podem ter uma vida razoavelmente normal, preservada em sua atividade do dia a dia. Em geral, a cirurgia de marca-passo, ressincronizador e desfibrilador é uma cirurgia de porte pequeno a médio. Não é uma cirurgia de grande risco. Qual a melhor atividade física para esse paciente? Em geral, encontramos uma atividade física que seja segura para todos os tipos de paciente. Adequações são necessárias, mas muitas vezes chegamos a essa conclusão em parceria com o paciente. Dirigir, a maioria dos pacientes pode dirigir, se for um marca-passo simples, em geral 15 a 30 dias após o implante. Se for um desfibrilador, temos que considerar o que fez a indicação desse desfibrilador. Se for um ressincronizador, também geralmente não há limitações para a direção. Pacientes perguntam muito sobre o uso do celular. Não é proibido o uso de celular para pacientes portadores de marca-passo, mas em geral orientamos que o faça na orelha contralateral ao lado do implante do aparelho. Vários outros questionamentos surgem ao longo do acompanhamento de um paciente portador de marca-passo. Me diga, e você? Você tem ou conhece alguém que é portador de marca-passo? Já pensou sobre isso? Tem alguma dúvida? Não deixe de nos perguntar para esclarecermos todas as suas dúvidas. Eu sou Patrícia Rueda, cardiologista e arritmologista, e esse é o CardioDF. Não deixe de compartilhar esse e nossos outros vídeos do canal com seus amigos e familiares. Um grande abraço e até o próximo vídeo.